Amém. Vamos aproveitar que os irmãos estão em pé. Vamos abrir a nossa Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 6, 7, 8 e 9. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8 e 9. Ele que encontrou para dizer amém? Amém! Glória a Deus. Pois na Escritura se diz: vede que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundida. Ora, para vós os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçaram porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, aleluia, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Irmãos, eu quero agradecer. Os irmãos podem tomar o vosso assento. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de vir a Paraná para cá para trazer uma palavra. De repente, para muitos pode parecer até meio sem sentido e sem valor, né? Você se deslocar de lá para vir trazer uma palavra de 30 minutos. E só Deus sabe o que acontece, o que a gente passou, o que eu passei e as dificuldades que eu enfrentei para estar aqui hoje. A obra de Deus não é feita assim tão simples, é com dificuldade. Porque a gente enxerga as coisas com uma lente de curto alcance, mas Deus já vê as lutas nas nossas vidas nas perspectivas do que é eterno, os frutos que ela vai produzir na sua vida no futuro. Amém? Então, antes de começar a falar, eu quero cantar. Vamos louvar a Deus, né? A pedido do meu irmão. Pediu para mim louvar, vamos atender, né? Ele é mais velho que eu tenho que obedecer. E dizer que é um prazer conhecer mais um povo que vai morar no céu. Prazer conhecer essa simpatia de pastor, que Deus abençoe. Pedir para os irmãos uma coisa, irmãos. Você só tem um motivo para desobedecer ele. Eu não tenho por que ficar bajulando ele aqui, pois nenhum conheço. Mas depois na pregação eu vou contar um pouco do meu testemunho. Você só tem um motivo para desobedecer esse homem aqui, ó. Dois motivos para desobedecer o seu líder, porque em Hebreus diz que ele zela pelas nossas almas. Aleluia! Se você não puder, e se ele mandar você pecar, que não vai acontecer. Então você obedeça o seu pastor, nós vamos entrar nesse assunto. A recompensa da honra, daqui a pouco a gente fala um pouquinho disso aí. Então vamos cantar? Quem souber pode cantar comigo. Glória a Deus! Meu Pai Celeste, por tudo que tu tens feito a mim. Aleluia! Morreu na cruz em meu lugar para dar-me salvação. Ninguém teve um amor assim. Toda vez que eu entro em tua presença, não consigo parar de te adorar. Cada vez que eu entro em tua presença, minha vida te entrego, Senhor. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. É um grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso
Todo-Poderoso Deus, Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus, é o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Hoje eu tenho nova vida, estou firmado em Ti. Tu és minha rocha inabalável. Sei por onde quer que eu vá, Suas mãos é sobre mim, me ajudando a caminhar. Toda vez que eu entro em Tua presença, não consigo parar de Te adorar. Cada vez que eu entro em Tua presença, minha vida Te entrego, Senhor. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Todo o poder foi dado a Ti, Jesus. Todo o universo, terra, céus e mar. Poderoso és Tu, grandioso és Tu, Jesus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Todo-Poderoso Deus, é o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Glória a Deus, irmãos. Então, como eu estava falando, irmãos, de testemunho, de falar um pouco por que de defender um pastor, faz 8 anos que eu reconciliei com Jesus, que eu voltei para a igreja, e eu fiquei 3 anos na igreja, já comecei trabalhando, Deus me deu a oportunidade de trabalhar, de fazer algo para Jesus. E eu comecei a fazer, cooperar, e de repente estava cantando com o coral da mocidade, dali um pouco já estava regendo o coral da mocidade, coordenando a mocidade. E eu peguei e continuei, fui por 3 anos, mas o meu pastor me ofendeu. Não foi o pastor que me ofendeu, fui eu que me ofendi com ele. O primeiro pastor que eu tinha. O nome dele é Otoniel. Ele é o homem de Deus, é eu que não enxergava, era eu que não conseguia ver as verdades. Porque quando a verdade é pregada e confronta o estilo de vida da gente, a gente vai ser ofendido. Mas eu digo, pastor, se nós reter de ofender, ter medo de ofender alguém, a unção de Deus não pode nos ungir. Eu não estou dizendo com isso que os homens que sobem aqui dentro sobem aqui em cima, podem sair ofendendo os membros da igreja à torta direita, não. Mas a verdade confrontada com o nosso estilo de vida, irmãos, que está sendo aperfeiçoado a cada dia, nos promove a ofensa. Porque a gente é falho, limitado, e eu me senti ofendido por ele. O coitado do pastor nem sabia, e eu larguei tudo e voltei para o futebol. Jogava mais bola do que ia para a igreja. Fiquei ofendido com ele.
Aí passou-se um tempo, a igreja passou por mudança, é um campo muito grande, tem muitas igrejas na igreja, no ministério que eu congrego lá em Rio Branco. São 72 igrejas. E ele foi removido, veio outro pastor, e a primeira coisa que ele testemunhou para o pastor de mim, eu ofendi com ele, imagina. Ele foi o pastor que veio para lá e falou assim: ó, vai atrás do Eduardo. Ele está parado, mas esse menino foi muito para mim. Rapaz, o outro pastor novo chegou lá e falou isso para mim, eu não sabia onde pôr a cara. Vergonha, chorei, falei: meu Deus, eu ofendido com o homem, ele pensando nisso de mim. E ele mandando um outro pastor vir aqui atrás de mim. Aleluia. Conversar comigo, dizendo que eu fui útil para ele no ministério. E eu saí porque fiquei ofendido comigo. Já faz 4 anos que esse pastor está lá. E eu falo para ele assim: pastor, toda vez que eu vejo ele, falo: pastor, o que você precisa? Estou aqui, estou à sua disposição, pode contar comigo. O que você quer que eu faça? Não, meu irmão, nada. Antes de vir para cá, eu liguei para ele e falei assim: pastor, estou indo para São Paulo, deu certo eu ir lá com meu irmão. Liguei sábado, era para mim ter visitado sexta, consegui vir sábado à tarde. Dificuldades, a correria era muita. Aí falei, liguei para ele, falei: pastor, estou indo, deu certo. Ele falou: vai, em nome de Jesus, Deus abençoe, vai lá, um abraço para a mãe, para o teu irmão. Eu falei: vou com a tua bênção, meu pastor. Ele falou: vai com a minha bênção. Amém, aleluia, glória a Deus. E fui e estou aqui. Glória a Deus. Eu trouxe uma palavra de Deus para a sua vida. Eu não prego assim de fazer um movimento, eu adoro quem prega assim, é muito bonito, pastor, né, que movimenta, isso é bom, mas eu fui chamado para ensinar, eu acho, pastor. Eu vim trazer um ensinamento, a gente vai. Você pode glorificar a Deus, você pode adorar a Deus, à medida que as verdades vão penetrando no seu coração. Essa palavra é difícil, vai machucar um pouco. Pastor, se eu vou usurpar a sua autoridade aqui, por favor, puxe meu paletó. Porque eu vou te dizer uma coisa: pegue a sua autoridade de pastor e agarre ela. Porque alguém pode usá-la contra o Senhor se não fizer isso. Não estou dizendo para o pastor ser autoritário sobre vocês, mas confie na autoridade do seu pastor. Confie que ele é o anjo da igreja de Deus. Peraí, você vem aqui e fala só do pastor? Não, irmãos. Nós vemos por aí, por onde a gente passa a pregar, a gente que passa, muita gente ofendida com o pastor. E o pastor nem sabe muitas das vezes, porque ele tem que pregar a verdade, porque o Senhor da igreja é o Espírito Santo e o sumo pastor é Jesus Cristo, o Rei da Glória. E ele não pode reter essa verdade no seu coração, ele tem que falar o que o Espírito Santo enche o seu coração para falar. E isso promove nas nossas vidas algumas ofensas, porque confronta realmente o nosso estilo de vida, porque às vezes nós não conseguimos ver direito como Deus quer que a gente veja. Então, é isso. Não vamos ficar ofendidos. Nós não temos direito de ficar ofendido. Você perdoa? Você perdoa? Amém. Aleluia. Então eu vou dizer um segredo que eu aprendi recentemente. Perdão você não dá, você recebe. Você libera perdão. Ninguém tem que vir te pedir perdão. Automaticamente no teu coração você tem que perdoar. A Bíblia diz, Jesus diz assim: se você tiver com a sua oferta para oferecer e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você que ficou ofendido com ele, é ele que está ofendido com você. Vai, reconcilia com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Irmãos, nós estamos dando uma introdução. Nós vamos entrar agora no texto que é Jesus, a rocha de ofensa. Jesus, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, aquele que te amou acima de todas as coisas, mais do que a sua própria vida. Você crê nisso? Você crê que Deus ama a nós muito mais do que Ele amou a sua própria vida? Eu creio. Porque se Ele não amasse eu e você, Ele nunca teria se derramado, sofrido daquela maneira, por mim, por você, para que hoje você estivesse aqui com a chance de ir morar no céu, com a oportunidade de entrar no Santo dos Santos. Porque o caminho foi aberto por esse que te amou de tal maneira. De tal maneira que não tem como explicar. É de uma tal maneira. Esse é o Jesus. Mas, nas escolas dominicais, nas apresentações para crianças, em alguns ministérios, nós vemos Jesus sendo apresentado como um homem carregando a ovelha nas costas, ou reunindo as criancinhas. É uma imagem correta? É. Amém. Glória a Deus. Mas não é a imagem completa. Nós vamos analisar agora um pouquinho
do ministério de Jesus e como ele, durante o seu ministério, ofendeu muita gente. E por que eles se sentiram ofendidos? Porque Jesus falava a verdade. Porque Jesus não comprometeria a verdade para agradar ninguém. Jesus não comprometeria a verdade para agradar os sacerdotes daquela época, os fariseus daquela época. Ele não comprometeria a verdade para agradar Lázaro, seu amigo pessoal. Ele não comprometeria a verdade nem por João Batista, que passou a sua vida inteira preparando o caminho para Jesus. Ele não comprometeria a verdade nem pela sua mãe, nem pelos seus irmãos, que chegaram a pensar que ele estava fora de si. Nós vamos entrar nesse assunto. Jesus ofendeu a sua família. Jesus ofendeu os fariseus e por isso mataram. E nós vemos Simão no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 32, 34. Eu não sou bom para guardar exatamente o lugar, mas ele está ali. Simão pega o menino e diz: esse menino está posto, tanto para elevação quanto para divisão. E nós vemos que aquele que veio para salvar o seu povo veio a ser a espada da divisão. E essa espada de divisão não promoveu a nossa salvação. Porque Jesus, quando ele estava lá no Evangelho de São João, capítulo 4, conversando com aquela mulher, ele disse assim: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem de quem? Dos judeus. Mas eles não quiseram. A Bíblia diz que eles veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então vamos entrar no assunto. Jesus ofendeu os fariseus. Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículo 7. Vamos para o primeiro grupo de ofensa. O primeiro grupo que eu fiz um esboço que Jesus ofendeu. Jesus sai e está conversando e ele vê aqueles fariseus com as suas franjas bem largas e com a sua aparência de santidade, com toda a sua sabedoria, com toda a sua autoridade sobre o povo, com toda aquela presunção, com toda aquela arrogância, com todo aquele controle, com todo aquele domínio do povo de Israel, dos religiosos da época, daqueles que criam, que queriam sacrificar. E Jesus olha para eles e eles veem Jesus e os seus discípulos comendo sem lavar as mãos e dizem: por que os seus discípulos não lavam a mão, não seguem a tradição dos anciões? Aí ele diz: hipócrita, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, que esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E os discípulos se assustaram e eles falam: Senhor, olhe mais para frente no capítulo de Marcos, você vai analisar a resposta. Os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, você não percebe que com essa declaração os fariseus se escandalizaram? E olha a resposta de Jesus, irmãos. Jesus não falou assim: ah, meu Deus, vamos ter que acertar as contas com os fariseus, eles não podem ficar ofendidos, eles são os líderes da época. Não. A resposta é poderosa e forte: toda árvore que o meu Pai não plantou será arrancada. Aleluia! Toda árvore que meu Pai plantou será arrancada. Nós podemos ter nas nossas igrejas pessoas que estão aqui fazendo parte, que estão aqui fazendo algo, pessoas que estão no ministério, que estão no louvor, que estão nas nossas vidas, nas nossas empresas, no nosso comércio, nas nossas vidas no geral, mas não foram enviadas por Deus. Tudo aquilo que não foi plantado por Deus vai ser arrancado. Ele que disse. Aleluia. E eu digo para o pastor, para a igreja daqui: não fique triste pelos membros que se vão quando a verdade é pregada, mas continue a cuidar uns dos outros, daqueles que ficam e daqueles que o Senhor vai levantar. Aleluia. Porque Deus não compromete a verdade por ninguém. A verdade vai salvar um número maior de pessoas no futuro, e nós vamos conhecer isso. Glória a Deus. Então, vamos analisar um pouquinho o que é essa autoridade e o que Deus disse para Samuel. Samuel falou: Samuel, vai confrontar Saul. Ele não está andando do jeito que eu quero. Vai falar com ele. Samuel chega e fala: Saul, confronta Saul, mas Saul não reage com um arrependimento genuíno, porque ele estava muito mais preocupado com o que os outros iam achar dele do que obedecer à vontade de Deus. Mas quando Samuel vai saindo, ele se agarra no manto de Samuel e rasga um pedaço do manto. E Deus diz assim, Samuel capítulo 15, versículo 2. É por versículo 2. 2 Samuel capítulo 1 Samuel capítulo 15, versículo 2, por ali, é por ali. Capítulo 15.
rasga o manto de Samuel. Samuel diz para Saul: assim Deus vai fazer com você. Hoje o teu reino de Israel foi rasgado de ti. Mas Samuel não ficou feliz com isso. Que pastor que vai ficar feliz com alguém que sai daqui do teu lado, que te ajudava, que sai da música, que te ajudava, que sai do coral, que ajudava a irmã, que sai do grupo de jovens, que ajudava os jovens? Ninguém vai ficar feliz. Samuel era amigo particular de Saul, presidiu a sua coroação, ensinou ele a ser rei, educou ele, conversou com ele, amava ele. E ele sai triste dali. Sai triste. Sai triste, pensando. Deus chama Samuel e fala: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul havendo eu rejeitado? O que Deus está dizendo: se a gente não interceder com o coração aberto, não e ficar somente de luto pelos que se vão, a unção de Deus não pode nos encher. Nós não podemos caminhar na unção de Deus. É Deus que está dizendo, é só você acompanhar o contexto. O que Deus está dizendo para Samuel: que se ele continuasse de luto, ele pararia de andar na unção, porque Deus diz: enche o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessel Belemita, por lá tem um ouvido de rei. O que nós temos que saber é que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, e que os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. A gente tem que confiar no seu amor e que todo o seu juízo é perfeito. Nós temos que confiar no seu juízo, no seu amor. Então Deus ofendeu os fariseus. Por que eles ficaram ofendidos? O mandaram para a cruz, o mataram, o crucificaram, conspiraram contra ele. Mas Jesus os amava, irmãos. Os amava ao ponto de dizer a verdade para eles. Amém? Glória a Deus. Vamos ver mais um grupo que Jesus ofendeu. Jesus ofendeu as pessoas da sua terra. Jesus fez muitos milagres em Cafarnaum, em outros lugares, mas ele foi para a cidade de Nazaré. Mateus capítulo 13. Ele foi para a cidade de Nazaré e não conseguiu efetuar ali muitos milagres. Por quê? Porque o seu poder estava limitado ali em Nazaré? Não. Não é isso. O poder dele é limitado, a gente sabe, mas ele nunca vai interferir no nosso livre-arbítrio. Então Jesus chega em Nazaré. Irmãos, dá para imaginar, dá para você pensar um pouquinho junto comigo aqui o pensamento daquele povo a respeito de Jesus? Jesus foi lá e estava anunciando o evangelho na sinagoga e de repente a gente ouve a declaração. É só você acompanhar comigo, se você quiser acompanhar depois, ou aqui mesmo, você pode acompanhar lá. Jesus chega naquela cidade e começa a fazer alguns milagres e de repente ele: quem ele pensa que é? Peraí, quem ele pensa que é? Falando com essa autoridade para nós. Quem Jesus pensa que é? Ele cresceu aqui. Nós somos mais importantes do que ele. Ele não teve formação nenhuma. Da onde ele vem? Seu pai não é o carpinteiro? Sua mãe não está aqui? Suas irmãs não estão aqui? Não está aqui Tiago, Judas, seus irmãos? Quem ele pensa que é? Você consegue imaginar essa murmuração? Consegue imaginar essa incredulidade? Como é que Deus vai operar? Como é que Deus vai operar na sua vida se você fica questionando? Se você fica questionando, murmurando? Quem é, como, de que jeito, de que forma ele vai fazer, irmãos? Não murmure, só creia que ele vai fazer um milagre na sua vida. Porque ele prometeu e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai fazer um milagre na sua vida. Não murmure, creia somente que o milagre vem. É no limite de uma dor. Eu estava comentando com o Zé que é no limite da sua prova que ele age. Quando você pensa: Deus, agora não dá mais. Quando você pensa: Deus, e agora? Deus vem com providência e aquilo que parece ser o seu fim, parece uma grande decepção para a sua vida, se torna uma grande bênção, um grande milagre no seu ministério, na sua família, no seu trabalho, aonde você pôr a planta do seu pé, prosperará. Amém? Glória a Deus. Então Jesus ofendeu as pessoas da sua terra. Notem que essas pessoas tentaram empurrá-lo no barranco, mesmo quando a sua vida estava em perigo. Aleluia. Ele não comprometia a verdade. Ele disse: não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. Aleluia. Não ficou com medo, eles empurraram ele contra o barranco, ele escapou. Não era chegada a sua hora, o seu sangue tinha que ser derramado por mim e por você. Não podia morrer esfolado no barranco, não, irmãos. Ele tinha que ser transpassado para cumprir o que a Bíblia diz a respeito dele. Se cumpriu. Vamos continuar aqui. Jesus ofendeu a sua família. Como eu disse no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, nós vemos aquele rebuliço, aquela correria
Dá para imaginar? Vamos imaginar de novo comigo? Espera aí. A minha nação se comporta dessa maneira. Guarda o sábado, do meu povo, da minha raça. Se comporta dessa maneira. Eles guardam o sábado. Eles não comem com publicanos e pecadores. Jesus faz tudo isso. Jesus faz tudo o contrário. Transmite o sábado, cura no sábado, come com publicanos e pecadores. E ele não faz acepção de pessoas e está ali. Poxa, mas ele anda totalmente contrário dos nossos líderes. Os nossos líderes já estão a ponto de matá-lo e ele não para. Estão conspirando contra a sua vida e ele não para. Ele faz tudo o contrário que os líderes pedem. Está fora de si. E saíram para o prender. Chegaram na casa onde Jesus estava pregando. E Marcos mesmo identifica esses parentes como quem? A mãe e os irmãos e as irmãs de Jesus. E chegam e perguntam para ele: mestre, estão lá fora sua mãe e seus irmãos e querem falar. Ele olhou, viu os seus discípulos, viu aqueles que estavam na casa sentados e falou assim: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E ele estende a sua mão e fala: eis aqui, ó, todo aquele que faz a vontade de meu pai, esse sim, é minha mãe, meu irmão e meu irmão, minha mãe. Esses que fazem a vontade do meu pai. A família de Jesus ficou ofendida com ele. Irmãos, não tenha medo de confrontar. Não estou dizendo para você sair ofendendo o seu parente. Não, entenda. Não tenha medo de dizer a verdade para ele. Por causa disso que Jesus fez, no futuro, todos eles foram salvos no dia de Pentecostes. Aleluia. Você consegue ver você dando exemplo, dando testemunho, pregando a verdade para a sua família. E no futuro muito próximo, aquele que você não acredita sendo resgatado, porque o poder da verdade, da palavra de Deus, vai alcançar e vai salvar. Aleluia. Você consegue ver no futuro, no dia de Pentecostes, todos sendo salvos pelo poder do Espírito Santo? Você consegue? Por quê? Porque Jesus não fez a vontade deles, não se submeteu a eles. Jesus não ia se submeter a ninguém. Jesus estava submisso à direção do Espírito Santo. E se você estiver submetido à direção do Espírito Santo, ninguém vai te compreender. Vão te julgar, vão te perseguir, porque é assim que diz a palavra de Deus no Evangelho de São João capítulo 3. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito, porque é como o vento, né? É mais ou menos assim. Você sabe que o vento sopra, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus, por causa da fidelidade de Jesus no futuro, a sua obediência fez com que muitos, muito mais, fossem salvos. Amém? Glória a Deus. Jesus, o tempo passa. Tem tempo. Vamos lá. E agora? Jesus ofendeu os companheiros de trabalho. Nós temos uma declaração no Evangelho de São João, né? Capítulo 6, versículos 60, 61 até o 66. Um diálogo. E Jesus, ele está falando algumas coisas, e ele conversa, e ele discorre um assunto, e os seus discípulos já não querem mais andar com ele. Muitos dos seus discípulos já não querem mais andar com ele, porque a gente sabe que esse número foi muito grande num período. Porque ele enviou 70. Mas no futuro ele volta para esses 12 e diz assim: e vocês? O que querem? Querem nos retirar também? Irmãos, ainda que Jesus tivesse ficado sozinho, sem os 12, porque Pedro se intrometeu, porque ele era entrão, a gente sabe disso, né? Ele era firme. Ele disse assim: não, Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Então ele fica, mas outros já não queriam andar consigo, e é a Bíblia que diz que já não queriam andar com ele. Muitos dos seus discípulos já não andavam com ele, é a Bíblia que nos diz. E ele continua. O que eu estava dizendo é isso: se ele ficasse totalmente sozinho, ele não abriria a mão da verdade. Ele não ia agradar os seus discípulos. Ele não fez aquilo para ofender, mas ele não comprometeria a verdade, porque a verdade dói na hora. Pode ver que a correção do pai dói. Não é isso que a Bíblia diz, que Deus toma por filho e açoita, né? Quem ele ama, ele toma por filho. A correção de Deus
dói, aquela ofensa, aquela verdade, você fala, mas por que eu vi isso? Mas é deficiência, não pode ter certeza, irmão, que é deficiência no nosso caráter. E se for ofensa contra a nossa vida de verdade, é Deus que vai julgar, não é eu, não é você, porque é correto Deus julgar os seus servos, mas os seus servos julgar os seus servos não é correto. O que é correto é você entregar na mão de Deus. Deus julga. Aleluia. Toma a direção, Senhor, é seu. Ainda assim, quem te ofendeu, lembre que o amor cobrirá uma multidão de pecado e o nosso amor tem que ser incondicional. O mundo olha pra gente, pastor, e simplesmente o que eles querem ver, nós estamos rodeados de uma tão grande número de testemunhas. O que simplesmente eles querem ver? Perfeição. O mundo não se contenta quando você falha. O mundo te acusa por qualquer errinho. Você errou e imediatamente se arrependeu com Deus, está acertado com Deus, mas o mundo continua a te apontar, continua a te caluniar, a te defamar. Mas Deus te convida para amar. Deus te convida para amar, irmãos, ainda aqueles que te ofenderam. Esse é o amor incondicional. Infelizmente, não felizmente, Deus é perfeito. Mas é assim, é difícil, mas é assim, é o amor incondicional. Porque o escritor aos Hebreus diz: de vós, nós esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. De vós, nós esperamos coisas melhores, que acompanham a salvação. O mundo também está esperando de nós. Pode ver, você vê, o mundo está esperando. Se você falha, olha o tipo do crente, lá vai o crente, né? Mas é Deus que nos justifica. Quem tentará acusações contra o escolhido de Deus? É Deus que te justifica, é Deus que te deu a vida, que restaurou a sua vida. Então Deus conversa com seus discípulos e muitos deles, dá para imaginar, irmãos, a dificuldade de lidar contra a ofensa? Eles olham para Jesus e ainda bem que Pedro toma essa direção, mas eu penso que os outros devem ter pensado assim: poxa, todo mundo está deixando ele. O povo está tentando matar ele, os sacerdotes estão tentando matar ele, nós somos os únicos que estão seguindo ele, e ele ainda pergunta se a gente quer abandonar ele. E que homem é esse? Que homem é esse? E a gente sabe que eles criam mais ou menos ainda. O único a quem Jesus foi revelado foi Pedro, que disse: tu és o Filho de Deus, o Cristo, o ungido de Deus. E Jesus volta para Pedro e diz assim: não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E eu digo a vocês, irmãos, que nada pode tirar o que Deus revelou no seu coração. Aleluia! Ninguém pode tirar o que você sabe no teu coração que é verdade, que é a verdade de Deus, que foi Deus que colocou, que foi Deus que falou com você. Quem pode tirar? Então, eles tiveram que lidar com a possibilidade de ficar ofendido, mas venceram. Porque a gente não pode ficar ofendido, irmãos. Nós temos que lutar contra a ofensa. Por isso que ele veio a ser a rocha de ofensa. Nós vamos chegar num ponto muito maravilhoso daqui a pouco. Jesus ofendeu os seus amigos. Ele tinha 3 amigos íntimos: Maria, né? E a Madalena, Maria e Marta, eram irmãs de Lázaro. De repente Lázaro ficou doente. Evangelho de São Lucas, capítulo 11 por ali, né? Evangelho de São João, capítulo 11. São João, capítulo 11. Nós vemos a passagem do Lázaro, do amigo de Jesus. As irmãs de Lázaro mandam avisar Jesus: Jesus, está doente, está enfermo aquele que tu amas. Peraí, era amigo de Jesus. A Bíblia diz que Lázaro amava Marta, Maria e Lázaro. Ele não pegou tudo, irmão, largou e correu para lá. Não. Ele se demorou ainda 2 dias no seu lugar e continuou fazendo o que o Espírito Santo mostrava para ele que era o correto se fazer. Ele continuou ali, ele não abriria a mão. Então, às vezes, muitos pastores, muitos ministérios têm medo de ofender aquelas pessoas que estão acompanhando eles há muito tempo. Tem medo de ofender aquelas pessoas que de repente dizimam muito alto, que são de muita influência na igreja, e já não tem mais a vida, porque com o relacionamento com o homem coloca em detrimento contra o relacionamento de Deus. E se você não consegue fazer isso, a unção de Deus não pode nos ungir, porque por isso que muitos dos valores eternos não são alcançados em muitos ministérios, porque muitos pastores retêm a verdade por medo.
de dizer aquilo que vai confrontar o erro. Mas Jesus não fez isso nem pelo seu melhor amigo. Ele continuou seguindo a direção do Espírito Santo. E se demorou naquele lugar por mais 2 dias. Ele sabia por revelação divina que o caso de Lázaro era crítico e que o levaria à morte. Nós vemos a expressão: nosso amigo Lázaro dorme, mas nós vamos despertá-lo. E os discípulos falam para ele: se dorme, Senhor, está bem. Daí ele teve que falar abertamente: Lázaro está morto, mas nós vamos lá e ele vai ter vida. Então Jesus volta, vai até Maria e Marta, e Maria corre ao seu encontro e diz: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, Ele poderia ter o salvado. Ela não cria em Jesus ainda como Deus. Ela cria em Jesus como profeta, como Messias, mas ainda os judeus não conseguiam ver Jesus como Deus. Nem mesmo seus discípulos não conseguiam ver Jesus como Deus. Só no futuro, depois do Pentecostes. Estou certo, pastor? Amém? Só depois do Pentecostes eles conseguiam ver Jesus como Deus. E ela chega e fala em outras palavras: se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus disse: eu darei vida, e Jesus deu vida. Aleluia. Jesus ressuscitou Lázaro, abençoou aquela família. Mas ele não comprometeu a verdade, nem mesmo pelo seu melhor amigo. Não comprometeu. Irmãos, glória a Deus. Mesmo quando a gente é treinado nos parâmetros, nos requisitos, na escola de Deus, ainda assim existe a possibilidade de ficarmos ofendidos. João Batista está na prisão e de repente chegam alguns discípulos e dizem tudo que Jesus está fazendo, tudo que está realizando. E ele chama 2 dos seus discípulos e envia Jesus. O que ele manda perguntar para Jesus? Palavra difícil. Mas Jesus não se comoveu com aquilo. Ele fala: és tu o que havia de vir, ou esperamos outro? Vamos analisar isso aqui, irmãos. Ele era o único que conhecia Jesus como Filho de Deus. Ele disse: eis que o Espírito Santo, eis que vem, né, quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele que disse que Jesus tinha que crescer e ele diminuir. Foi ele que olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Foi João que na época era o único que sabia quem Jesus realmente era. Ele viu o Espírito descer em forma corpórea de pomba sobre Jesus, mas ele para e pensa: é esse o comportamento de um Messias? Pois os seus discípulos vieram e contaram para ele que ele comia com publicanos, que ele não jejumava, que ele ofendia todo mundo. Bem que João também fez isso, mas ele fica pensando: será esse o comportamento de um Messias? Vamos analisar João. Ele era um homem-chave na época da pregação. Ele era o pregador. Ele tinha abandonado tudo para seguir esse homem. Ele nem se casou para maximizar o potencial completo do seu chamado de preparar o caminho de Jesus. Ele lutou contra fariseus, lutou contra reis. Ele teve que jejuar muito. Ele comeu mel, ele comeu gafanhoto, ele viveu vestido de uma maneira estranha. Tudo para maximizar o potencial do chamado, para preparar o caminho de um homem que nem se dignou a visitá-lo, sendo inocente na prisão. Aleluia. Não se ofenda com Jesus, porque ele não faz tudo que você acha que é certo. Creia que ele te ama e ele não vai fazer nada para te prejudicar. Quem quer te prejudicar é o diabo, e já foi vencido na cruz pelo poder de Deus. Creia e receba essa vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus não vai fazer nada para prejudicar a mim e a sua vida. Creia que os seus caminhos são perfeitos e tudo que ele faz é para nos abençoar, para nos dar o céu. Quem quer lutar contra nossas vidas é o diabo. E ele continua. Então vamos lá, ele jejuou muito. João jejuou muito. De repente ele vê essa situação. Ele começa a olhar e falar: mas será que é esse o Messias? A ofensa, irmãos, a possibilidade de se sentirmos ofendidos cresce à medida que estamos na prisão, à medida que estamos na prova, à medida que estamos no vale, porque nós vamos passar por muitos vales ainda até o Senhor voltar. Não
não se assuste. Você tem muita batalha para vencer. Eu e você temos muitas lutas para travar. E no nome de Jesus, todas elas já estão ganhas se você não desistir. Não desista, porque fiel que prometeu e Ele vai te ajudar e vai te dar a vitória. Vamos agora analisar. Está chegando a hora, né, pastor? Está acabando o tempo. Vamos analisar a resposta de Jesus para João. João envia 2 discípulos para Jesus. Vamos questionar Jesus. Pergunta para ele se realmente devia de vir. E Jesus vai e cita livros conhecidos, passagens da Bíblia, do profeta Isaías para João. E ele começa a curar enfermos, de flagelos, expulsar demônios, curar os cegos, os surdos. Ele começa a fazer milagre ali. E os discípulos de João começam a ser testemunhas oculares do que ele é, aquele que a Bíblia realmente disse que viria. Mas a resposta de Jesus é maravilhosa, porque ele fala: vai e anuncia para João que os surdos ouvem, os cegos veem, os coxos andam, que os pobres é anunciado no Evangelho. Mas a resposta de Jesus é maravilhosa no seu final, que ele diz assim: e bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço ou motivo de escândalo. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. São 7:55. Nós vamos terminar essa mensagem. Que essas verdades fiquem arraigadas em nossos corações. Que você saiba que você não pode ficar ofendido, irmãos. Quando eu e você ficarmos ofendidos, porque eu vou dizer uma coisa: uma pessoa que não tem valor emocional para você não pode te ofender. Se alguém que você não conhece, que você não deposita amor, confiança, carinho, te dizer algo que te machuca, você vai esquecer bem rapidinho. Fala: ixi, aquele cara falou. Aquela bola. Deixa eu falar. Mas quando é o teu irmão, aquele que come com você, que canta com você, que prega com você, que caminha com você, que trabalha com você, que dorme com você, que está dividindo tudo com você, que te ofende, aí é difícil. E esse tipo de ofensa, irmãos, a gente só consegue orando. Ora, pede Deus, me ensina a perdoar, me ensina a liberar o perdão. Aleluia, glória a Deus. E você vai começar a ver a imagem completa do que Deus vai fazer nas nossas vidas. As mensagens, irmãos, são de conhecimento nos últimos dias, porque eu creio que antes do grande e terrível dia do Senhor, o Senhor vem buscar uma noiva imaculada, vem buscar um povo santo, de boas obras. Aleluia. Deus não vai vir buscar uma igreja de qualquer jeito. Deus vai vir buscar uma noiva preparada, ataviada. Por isso que a palavra diz para você não reter a ofensa, porque eu vou dizer é sério. Quando Jesus fala algo, Ele fala sério, Ele não brinca. Ele disse: se você não perdoar o seu irmão, o Pai que está no céu não pode te perdoar também. Libera o perdão e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Eu tenho convicção do que eu estou falando. Aleluia. Quando você começar a liberar o perdão, começar a amar incondicionalmente, você vai começar a ver a glória de Deus na sua vida. É maravilhoso, irmão, é maravilhoso perdoar. É maravilhoso sentir o perdão, você liberando o perdão, você sentir um relacionamento de volta restabelecido. Você saber que é toda mágoa, toda ofensa, toda dor foi esquecida e que estamos realmente sarados pelo poder da palavra. Deus é poderoso para nos livrar de toda ofensa, e a sua palavra tem falado conosco, e que nós possamos reter esse conhecimento no nosso coração, e que essa igreja, pela misericórdia de Deus, venha ser cada dia mais abençoada com a palavra de Deus, venha ser cada dia mais ungida pelo poder do Espírito Santo. Que eu vou dizer uma coisa, irmãos: busquem incessantemente o poder do Espírito Santo, porque nós só vamos andar na santidade que a palavra requer quando a nossa vida for cheia dele, cheia do Espírito Santo, dessa pessoa bendita que pode nos capacitar. Porque o que eu fiz aqui, irmãos, é o que eu posso fazer: copiar um esboço, fazer um estudo bíblico, mas o impossível é com Ele, e é Ele que vai realizar a sua vida. O Espírito Santo de Deus que dá os dons, que vai levantar profeta no meio dessa igreja, que vai levantar vidas para ser usado em dom e revelação, que vai usar vidas para ministrar a palavra com poder e autoridade aqui, que vai fazer com que esse ministério exploda, cresça. É a unção do Espírito Santo. Se o Espírito Santo começar a encher as nossas vidas, esse lugar aqui vai ficar pequeno, e o dobro desse lugar vai ficar pequeno, e essa igreja vai crescer, vai crescer, vai crescer. Vai crescer, porque é Deus que está nesse
esse negócio, porque quando eu entrei nesse lugar eu senti a presença de Deus. O Espírito Santo está operando aqui, eu creio, eu senti. Se você sentiu, creia, receba, porque é de Deus. Aleluia. Glória a Deus, eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário na vida desse ministério, na vida das pessoas desse ministério. Irmãos, não saia de ministério em ministério. Deus te chamou aqui, fica aqui. Você não vai encontrar pastor perfeito. Você não vai encontrar ministério perfeito. Você não vai encontrar. O único perfeito é o Rei da Glória. Compreenda o seu pastor, entenda que ele também é homem, que ele também vai ter momentos difíceis, que vai precisar aconselhar. Deus abençoe meu pastor. Tem misericórdia dele. Dá força nesse momento. Ele não é super-homem. Ele precisa de vocês, intercedam. E eu vou ensinar uma coisa que, irmãos, que eu aprendi, mudou a minha vida, impactou a minha vida. Eu não vou sair daqui sem dizer isso. Quando você for interceder por alguém, meramente interceder, não interceda. Não interceda. O salmista Davi, ele disse assim: eu intercedia por ele como alguém pelo inimigo, era pelo inimigo, por alguém como se tivesse perdido a sua mãe, como se alguém estivesse de luto. O que o salmista está dizendo é que quando eu orar pelo pastor, quando eu orar por ele, quando eu orar por vocês, eu tenho que orar de verdade. Dizer: Senhor, lá no coração, dizer com um sentimento: Senhor, abençoa, transforma, dá graça, dá unção, dá poder, dá dom. Tem que ser do fundo do coração, porque se eu só não orar para fora, Deus não recebe. Ele que conhece o nosso íntimo, é a palavra de Deus que penetra até a divisão da alma e do espírito. É só a palavra. Então, irmãos, busquem essa pessoa linda e maravilhosa que está no nosso meio, o Espírito Santo. Ele é literalmente uma pessoa. Busquem nele incessantemente, porque é ele que vai fazer com que nós viva a santidade que a palavra requer. Que vai fazer com que esse ministério cresça, com que vidas saiam daqui curadas, transformadas, abençoadas, até o dia da sua vida, porque nossa esperança é sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.